Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer algo diferente hoje. Queria pedir quem está nesses lados e nas laterais, vamos tentar concentrar nessas duas partes centrais, para termos um pouquinho mais de calor humano, de trocar de olhares, de comunhão. Se puder, eu agradeço que a gente fique aqui mais concentrado e mais próximo. Acho que isso vai facilitar para nós. Isso também me facilita, que o pessoal aqui da transmissão diz que eu caminho muito. Aí eu vou tentar ficar nesses dois planos, que vez ou outra eu sumo do vídeo, tentando trocar olhares com todos. E é muito bom, meus amados irmãos, quando o Senhor te entrega uma palavra e de alguma forma Ele confirma que essa palavra veio dele, né? Porque o pregador que teme ao Senhor, ele sempre fica ali, Senhor, é isso mesmo. E hoje o pastor Paulinho pregou, hoje pela manhã, eu acho que uns 30% do meu sermão. Porque na verdade, que os pastores não combinam. Hoje eu vou mergulhar em um trecho de Filipenses, e ele também mergulhou em um outro trecho de Filipenses. E como Filipenses é uma carta de 4 capítulos, então está tudo ali muito junto. E eu sugiro que, se você puder, acompanhe a pregação, que ambas se complementam. E eu estendo o desafio que o pastor Paulinho colocou de manhã, que durante essa semana você se debruce nessa carta tão poderosa. Apenas 4 capítulos, mas de ensinamentos muito, muito profundos. O tema da mensagem de hoje, meus amados irmãos, é: os sofrimentos, no plural, podem evangelizar. Os sofrimentos, no plural, podem evangelizar. Essa é a 4ª pregação de uma série sobre evangelismo. Esse ano tem sido algo muito singular na igreja, nesse sentido. O pastor Caio recebeu esse incômodo e veio chacoalhando a igreja, chacoalhou os pastores, ao ponto que o evangelismo se tornou um dos pilares da nossa comunidade, onde nós compreendemos que o evangelho não pode ficar apenas nas 4 paredes. Temos aqui que ter o culto para adorar o Senhor, para nos equiparmos, para aprendermos, mas a verdadeira arena do crente é fora do templo. E quem deve evangelizar? Aí vai ter o crente sabidinho de Bíblia, quem tem o dom de evangelista. Não, gente, esse aí é o cara que tem uma taxa de assertividade maior do que qualquer um. Esse tem o dom. Mas quando Deus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho, é uma missão para todos. O grande que é que o evangelista, ele tem um quê diferente. O evangelista, ele convida, a pessoa vem, ele toca, o evangelista, ele sorri, ele quebra. Mas quem não tem o dom do evangelismo, também, com a sua taxa de assertividade menor, tem que cumprir essa missão. Esse é um dever de todos nós. E evangelizar nada mais é do que anunciar as boas novas, e a boas novas, o que é essa tão boa notícia? Que Cristo encarnou, veio ao mundo, morreu e ao 3º dia ressuscitou. Essa é a grande notícia, a break news das break news, a primeira capa da eternidade. Toda a história, todos os grandes fatos que aconteceram estão como coadjuvantes dessa grande notícia. E quando pregamos Cristo, quando anunciamos as boas novas, nós pregamos uma pessoa, nós apresentamos pessoalmente Cristo. Aquele Cristo que eu conheci, eu quero te apresentar também. E o pastor Caio, em um desses sermões ao longo desse ano, ele fez uma pergunta que foi confrontadora: qual a última vez que você levou alguém para Cristo? Uma pessoa. Mas como sabemos, tem solos férteis, solos não férteis, às vezes um planta, outro rega. Mas se ampliarmos essa pergunta, pelo menos para algo mais simples: qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Com intencionalidade. Não o Deus te abençoe protocolar, não Deus sabe, não Jesus, é você tentar, de alguma forma, falar desse amor de Cristo. E tem uma frase que tem
me acompanhado nessa série, me chacoalhado nesses estudos, e sempre eu estou compartilhando se você não quer levar alguém para o céu, provavelmente você não estará lá. Se você passa por essa vida inerte, sem cumprir essa missão, muito provavelmente a compreensão do que é o tesouro escondido, a pérola de grande valor, é algo que não foi tão compreendido. Porque não tem como você encontrar algo extremamente impactante que mudou a tua história e esconder. Na verdade, a parábola nos ensina o inverso. Que você, na verdade, tira o tesouro e dá tudo por aquilo. E o texto, o tema, é sofrimentos no plural. Esse pastor não dava para ser só sofrimento, que já não é tão bom, mas sofrimentos no plural, é no plural mesmo, meus amados irmãos. Olha o que o nosso mestre disse em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Em algumas versões, tribulações. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso não é uma probabilidade, isso não é um jogo de dados. Peremptoriamente, nós teremos ao longo dessa vida tribulações, dificuldades e sofrimento. Mas se tiver alguém que consiga negar essa verdade bíblica, que diga, não, Júnior, eu estou aqui com meus 30, 40 e não sei o que é sofrimento, levante a sua mão aí. Que não passou por alguma tribulação ao longo da vida, que não teve algum dissabor, que não teve alguma decepção. Então, a Bíblia continua sendo verdadeira. Glória a Deus por isso. E o que é sofrimento? O dicionário vai dizer que sinônimos são aflição, amargura, abalo, martírio. E por que o tema é os sofrimentos podem evangelizar? Podem é uma condicional. Então vai ter sofrimento que gera glória a Deus, e por gerar glória a Deus, ele impacta a fé de outras pessoas. E tem outros sofrimentos que vai passar despercebido, não vai gerar glória para ninguém, ou para outro que não seja Cristo. E entender que o meu e o seu sofrimento, ele tem uma condicional nele. Ele pode ou não gerar impacto para o reino. Ele pode ou não gerar impacto para o reino. Mas nós vivemos num mundo que ele é totalmente avesso ao sofrimento. Nós vivemos num mundo que é totalmente avesso ao sofrimento. E deu ruim aqui o tablet. Vamos ver aqui se eu consigo. Estou tentando ser moderno, gente, é difícil. Vamos lá. Tentando economizar papel. Vou pedir aqui um apoio técnico da minha esposa. Me ajuda. Mas vamos continuar. Como o mundo, e quando eu falo mundo, o sistema mundano que não tem fé, não acredita em Jesus Cristo, ele interpreta o sofrimento. Não quer saber de sofrer. Eu quero conforto, eu quero satisfação, eu quero êxtase, e o meu desespero é fazer qualquer coisa para evitar qualquer tipo de sofrimento. Inclusive, me jogar em vícios que me levam a uma deturpação da realidade, como uma fuga de sofrimento. Então o mundo ele faz o que quiser, Quanto é que eu pago para não sofrer? Com quem que eu tenho que falar para não sofrer? Com quem que eu tenho que visitar para não sofrer? É o pai de santo? É a constelação estelar? É o signo? É o horóscopo? Eu quero qualquer coisa que você me diga. Se você me disser que eu não vou sofrer, está valendo. Mas isso está só no mundo, meus amados irmãos? Ou nós estamos vivendo uma igreja, obrigado meu amor, que essa cultura está adentrando na igreja avassaladoramente, e nós somos a geração da história mais perto da vinda de Cristo, mas que mais nega os irmãos sofredores ao longo da história. Nós somos avessos ao sofrimento. E eu não estou dizendo aqui, gente, para amarmos sofrer, sadomasoquismo espiritual, não. Mas pelo menos para me ter uma maturidade, que sofrimento faz parte da vida. Sofrimento faz parte da vida.
E nós temos que entender como responder a isso. Mas quando vamos falar de sofrimento e de evangelismo, é muito importante nós compreendermos o que é o evangelho e o que não é o evangelho. Porque se na largada eu já entendi o evangelho de uma forma errada, eu vou receber essa semente errada e vou semear de forma errada. E aqui eu fiz um breve quadro. E o que não é o evangelho? O evangelho não é riqueza, o evangelho não é saúde física, o evangelho não é prazer, o evangelho não é saúde emocional, não é status, poder, relevância, vitória, imediatismos, amizade, sucesso profissional e confiar em si mesmo. Essa área aqui não é a área que o evangelho se propõe a agir. Ele pode repercutir secundariamente nessas áreas. Mas o cerne do evangelho, Jesus morreu na cruz para transformação, redenção, justificação, vida eterna, obediência, humildade, compaixão, sofrimento, paz, amor, fé e arrependimento. Ele morreu sobre essa ótica. E tem muitos irmãos querendo pegar o sacrifício de Cristo para aplicar nessa ótica. E Jesus vai dizer, cara, você entendeu tudo errado. Entendeu tudo errado. E se eu entendi errado, a responsabilidade é de quem entendeu, porque a palavra está escrita. E Júnior, e como é que eu consigo entender se é evangelho ou não? Muito simples. O que você conseguir sem Deus não é evangelho. O que você só consegue com Deus é evangelho. Você não vai conseguir a verdadeira paz que excede todo entendimento sem Deus. Você não vai conseguir o verdadeiro amor sem Deus. Você não vai conseguir a verdadeira transformação de caráter sem Deus. Você não vai conseguir negar o seu ego e se tornar uma pessoa humilde segundo a Bíblia sem Deus. Você não vai conseguir desenvolver a musculatura da fé sem Deus. Você não vai conseguir se arrepender genuinamente sem Deus. Mas todas as outras coisas você consegue. Você consegue prazer, você consegue dinheiro, você consegue saúde física, você consegue uma série de coisas sem Deus. Então essa é uma forma simples de entender onde o evangelho atua e onde o evangelho não atua. Porque, meus amados irmãos, tem muito cristão. Se existisse um saque espiritual, ia ter o call center espiritual. Eu posso devolver depois de 7 dias? Porque me venderam um evangelho aqui, que eu pensei que ia resolver tudo isso aqui, não resolveu. Quem te vendeu? Foi o Zé das Couve. Se tivesse um saque espiritual, tinha uma série de pessoas que estaria com o nome lá no céu dizendo que vendeu o que não é o evangelho. E nós temos que primeiro entender que pregar o evangelho é uma ordenância, mas nós temos que pregar o evangelho certo. Nós temos que pregar Cristo e esse crucificado. Foi isso que o apóstolo nos ensinou. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, na carta de Filipenses, capítulo de número 1, e eu vou dar um breve contexto dessa carta. O contexto da igreja primitiva, meus amados irmãos, foi de grande sofrimento, grandiosíssimo sofrimento. E o apóstolo Paulo, ele estava nos highlights dos sofredores. 2 Coríntios 11, ele deixa lá a sua capivara de sofrimento. Prisões, açoites, perigo de morte, naufrágio, fome, nudez, sede. Foi picado por cobra, foi apedrejado, foi humilhado, foi preterido, foi abandonado. Esse é o currículo do apóstolo Paulo. E todo mundo, eu quero ser teu imitador, Paulo, como você foi de Cristo. Todo mundo quer imitar Paulo, mas esse é o currículo dele. Esse é o currículo desse grande homem de Deus. E nesse contexto, para não fugir da máxima de Paulo, ele estava mais uma vez sofrendo, preso em Roma, a primeira prisão. E ele envia uma carta aos filipenses que conheceram Paulo como? Preso. A igreja de Filipe foi plantada, Paulo e Silas viram uma mulher que adivinha e liberta
ela de demônios, e aqueles homens causam rebelião, ao ponto de Paulo ser preso com Silas, vem aquele grande terremoto, e ali vem o carcereiro se converte, a família dele se converte, ali uma semente do evangelho gera grande impacto. E o que aconteceu aqui? 10 anos depois, Paulo começa a pregar o evangelho começa a expandir, notícias, e aquela mesma igreja que conheceu Paulo preso recebe atualizações, updates. Imagina a igreja: Paulo, o nosso grande mestre mandou uma carta, vamos ler. Será que ele voltou para Jerusalém? Será que agora ele é conhecido como o rabino dos rabinos? Será que agora ele está preso de novo? E agora em Roma, agora no meio da guarda pretoriana, a guarda mais sanguinária que existia do Império Romano. Esse é o contexto dessa carta. E Paulo nos deixa muitas lições sobre sofrimento. Vamos ler o texto sagrado? É uma citação longa, mas não podemos deixar de ler tudo. E deixe a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar nos textos em alguns momentos. A partir do verso 12, o título da minha Bíblia, na NVI, já é sugestivo. Os sofrimentos, no plural de Paulo, contribuem para a expansão do Evangelho. Se fosse remandar, o sofrimento de Paulo evangeliza. É isso. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra de Deus com amor, determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato, continuarei a me alegrar. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Deus. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Sem de forma alguma deixar-me intimidar por aqueles que se impõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso é da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estamos passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Olha o final, pois vocês estão vendo que eu estou nas cordas apanhando do sofrimento e eu continuo apanhando. É assim que ele termina esse trecho dessa magnífica carta. Extraí aqui, meus amados irmãos, 7 lições sobre sofrimento, ou sofrimentos no plural. A primeira delas está nos versos... Hoje eu estou uma bênção. 12 e 13.
propósito nos sofrimentos. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Guarde, progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda, grave toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Progresso, causa de Cristo, guarda, são as palavras centrais desses dois versículos. Paulo não inicia falando da sua prisão, ó céus, ó vida, ó meus amiguinhos filipenses, que vida injusta, que sofrimento, que azarado que eu sou. Ele começa assim, meus amados irmãos. Viu aí, deu ruim de dor, eu estava preso, fui preso, saí do navio, pensei que deu certo do naufrágio, fui picado por cobra. Não, ele continua avançando. Continua avançando. Em outras palavras, a palavra progresso aqui no grego está relacionada àqueles... Roma foi um império singular na terra. Há 2000 anos, eles construíram estradas e pontes que ainda continuam de pé até hoje. E essa questão do progresso era aqueles homens que vinham cuidando da expansão do Império Romano, abrindo as estradas, criando as pontes. E aqui o Paulo que está dizendo, o meu sofrimento gera progresso da mesma forma que esses homens estão abrindo as pontes para avançar o Império Romano. Esse meu sofrimento, ele abre pontes para o progresso do Evangelho. Então, existe propósito no sofrimento, meus amados irmãos. Existe propósito no sofrimento. Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, meus amados irmãos, nós, enquanto cristãos, temos que ter essa convicção que há propósito no sofrimento. Porque se não entendermos que há propósito no sofrimento, nós adentramos numa questão muito peculiar de fé. Não. Deus, ele entrou em recesso, emendou um feriado, perdeu o controle do mundo, e nessa aconteceu um sofrimento na minha vida que ele não está sabendo. E agora ele vai ter que correr atrás do prejuízo para resolver. Se eu não entender que os sofrimentos estão debaixo do controle de Deus e que Ele usa tudo para a sua glória, temos o exemplo de Jó, onde o próprio inimigo achava que estava vencendo e no final o Senhor reverte tudo. Na questão da vida de Jó, nós temos que entender que não existe sofrimento sem propósito. Deus, meus amados irmãos, Ele tem por característica singular, Deus é amor e justo. Se eu questiono o meu sofrimento, eu estou questionando o amor de Deus e a justiça de Deus. Isso é uma questão teoricamente simples de compreender, mas muito difícil de viver para todos nós. E eu me coloco diretamente nisso. E aqui ele diz que eu estou preso, mas eu estou preso porque eu estou preso. Tornou-se evidente a toda a guarda, e a guarda aqui é a guarda pretoriana. E essa guarda eram as pessoas que cuidavam da guarda do império, dos palácios e da guarda pessoal dos homens mais poderosos do Império Romano. E alguns estudiosos vão dizer que naquela época os presos que ficavam na condição de Paulo eram trocados turnos de 6 horas por dia, onde 4 soldados ficavam algemados com eles. Então imagina alguns meses ou até anos ali que não crava o tempo que Paulo ficou nessa primeira prisão em Roma, o quanto de gente ouviu no Evangelho amarrado com Paulo. Eles viram Paulo jejuar, viram Paulo chorar, viram Paulo falando em línguas, viram Paulo rabiscando as cartas. Eles viram tudo. Mas era um público muito seleto que não seria alcançado pelo Evangelho se não fosse amarrado com Paulo. Na igreja pentecostal era um Gordon e um Hadouken, mas tudo bem. Glória a Deus. Existe propósito no sofrimento. E esses homens, eles recebiam desse evangelho, falavam com outras guardas e provavelmente pessoas super influentes do reino, do império, ouviam falar de Paulo. Cara, eu não entendo como pode um homem ser preso injustamente,
E ele só fala de um tal de Jesus que morreu injustamente. E esses caras não reclamam, esses caras só oram, esses caras só jejuam. Eu não entendo. E a palavra avançava, avançava e avançava. Paulo a Timóteo escreveu algo muito, muito singular. Isso já na segunda prisão dele em Roma, 2 Timóteo 2,9. Sou preso como criminoso, mas a palavra não está algemada. Você pode me prender, meu amigo, mas a palavra continua cortando os corações mais do que as estradas de Roma. Ela continua avançando e gerando transformação. Essa palavra viva e eficaz. E a pergunta que fica para nós, meus amados irmãos, é: qual o impacto que os nossos sofrimentos têm gerado para o reino, para as pessoas às nossas voltas? As pessoas têm nos vistos lamuriadores, blasfemadores, reclamadores, mimizentos. Cada sofrimento é uma oportunidade de ratificar a nossa fé ou de marcar um gol contra para o Evangelho. Ou de marcar um gol contra para o Evangelho. É o que eu gosto de brincar. Tem um layoff, tem um corte na empresa e o crente se desespera e chora. Aí vai lá o ímpio: calma, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Seria cômico se não fosse real. Seria cômico se não fosse real. E não estou dizendo que o crente não deve sofrer, tem que pagar de super-homem, não. Mas se nós conhecemos Deus, nós temos que minimamente sofrer de uma forma digna. Sofrer de uma forma diferente. Ponto 2. Sofrimentos impactam outros. Não tem como questionar, os sofrimentos vão impactar outras pessoas. Verso 14. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo, meus amados irmãos, junto com Pedro, se tornou as pedras, os cabeças da igreja. E Pedro tinha a responsabilidade dos judeus, Paulo dos gentios. E a cada sofrimento de Paulo existia uma expectativa. Ele vai desistir? Vamos retroceder. Vamos desistir. Se Paulão, que é o Paulão, que viu o Senhor face a face em Damasco, se ele retroceder, nós retrocedemos. E o Evangelho para. E talvez morresse. Mas pelo contrário, em cada resistência de Paulo, é a loucura que os homens da época não entendiam. Quanto mais eu prendo, quanto mais eu mato, quanto mais eu persigo, mais o Evangelho dá fruto. E aqui Paulo diz isso claramente. E meus irmãos, eu sei que eu estou preso aqui, mas chega os negócios aqui na boca miúda aqui, que o Evangelho só avança. Que os irmãos estavam meia boca, estavam meio fraco, estavam meio macambuzo, criaram coragem e estão doidos para ser presos também. Estão doidos para ser presos também. Então as prisões de Paulo servia para o não crente, que era a guarda pretoriana, mas servia para fortalecer os crentes. Por isso, meus amados irmãos, ratificando o vídeo que nós vimos sobre células, nós podemos viver o chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram nas células. Sobre sofrimento impactar os outros, nós estamos vivendo, meus amados irmãos, algo real. Nossa pastora, líder, está num momento de turbulência. E eu louvo a Deus porque chega a ser constrangedor. Quando você liga, manda uma mensagem, pergunta como ela está. Juninho, está tudo bem, graças a Deus. Criança está meio aqui, estou com o braço na tipó e tal. Mas ela continua sofrendo de uma maneira digna. E o pastor Caio, domingo passado, testemunhou que entre uma consulta e outra no HC, entre um negócio e outro, ela encontrou brecha. Da mesma forma que Paulo encontrou, para que o Evangelho progredisse nos corações humanos. Ponto 3. O importante é Cristo. Vamos ler junto, gente? O importante é Cristo. Vamos mais uma vez. O importante é Cristo. Logo,
eu não sou importante. Logo, o meu sofrimento não é importante. Logo, o universo não gira em torno do meu sofrimento, da minha causa. Não gira. O importante é Cristo. Vamos ao verso 18. Que aí começou a existir uma rivalidade, tinham os irmãos que avançaram com mais coragem para pregar, e tiveram outros que quiseram pregar o evangelho para talvez pegar uma brecha de oportunidade, de ter relevância, poder, porque Paulo deu uma enfraquecida, estava num momento desfavorável. Mas olha o que Paulo fala sobre isso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato, continuarei a me alegrar. Paulo, ele tira o sofrimento dele de lado e diz: o importante é que o evangelho continua sendo pregado. O importante é que Cristo continua sendo glorificado. Se eu tiver que sofrer mais para Cristo ser glorificado, amém. Mas se eu tiver que não sofrer para que Cristo seja preterido, eu prefiro sofrer. Por isso que nós entendemos esse homem que diz: sejam meus imitadores como de Cristo. E ele diz: e eu me alegro. Estou em prisões, estou em corrente, mas quando eu ouço que Cristo está sendo pregado, está valendo a pena. É triste falarmos sobre isso, meus amados irmãos, mas o meu sofrimento, o meu contexto, a minha vida, ela não é relevante em nada para a eternidade, do contexto macro. Todos nós somos coadjuvantes da história. Como eu falei, a primeira capa já foi escrita da história em toda a eternidade. Tem Cristo crucificado e ressurreto. Tudo o resto, coadjuvantes, que vivem para dar glória e honra a Ele. Não, meus amados irmãos, que queira parecer que eu sou insensível à dor dos irmãos. Não, como pastor, o que a gente mais faz é chorar. E se ajoelhar e orar com alguns sofrimentos que chegam, como o Ravi. Não sei se o pai dele vai ver. Um bebê que já nasceu e já está 30, 40 dias lutando entre a vida e a morte. E os pais dioturnamente no hospital, já recebeu uma transfusão de sangue. Não sei o porquê, não sei o para quê. Abraço a família, choro, mas eu ainda tenho que dizer, meu amado irmão, com todo o amor que eu tenho pelo Ravi, o Ravizinho também é um coadjuvante da história. E o Senhor, Ele continua no seu trono reinando, e em algum dia nós entenderemos de uma outra maneira. Nós entenderemos de uma outra maneira. Ponto 4. Libertação eterna. A parte A do verso 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Paulo está dizendo que o que aconteceu a ele resultará, sim, em libertação. Aplicação direta e mais simplória do texto: libertação, sair da prisão. Mas quando a gente lê toda a perícope, todo o texto dentro do contexto, a gente entende que existe um contexto ampliado, que a libertação de Paulo é uma libertação eterna. Ele estava vivendo e dizendo: cara, eu sei que tudo que está me acontecendo é mais um caminho para a minha libertação eterna, para reinar com Cristo. Olha o que o mesmo apóstolo Paulo escreveu, corroborando com isso, em 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós vendo a capivara de sofrimento de Paulo, e esse homem poder traduzir isso como uma breve e momentânea tribulaçãozinha. Pisei aqui, tropecei, estou com o dedo sangrando, mas já fiz o curativo. Não.
Só açoites, no máximo que a lei romana percebia, que era um nível de açoite que era próximo à morte, ele passou 5 vezes, que eram as 40 chibatadas menos 1. E às vezes a gente passa por isso como se fosse algo trivial. Esse homem 5 vezes, além da humilhação de ser julgado injustamente, ele foi amarrado num tronco e recebeu 40 chicotadas. E era o máximo que a lei permitia. Ele sempre foi julgado no máximo. E eu imagino esse homem abraçado, sofrendo, e olhando para o Senhor, e dizendo: Senhor, o que importa é que o Senhor seja glorificado. Eu estou vendo aqui a morte face a face mais uma vez. Eu acredito que a primeira foi dolorosa, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Mas eu imagino a dor do espírito desse homem, a ver um novo julgamento e saber que ia passar por aquilo novamente. Mais uma vez eu sei que eu posso não passar daqui, porque o peso desse julgamento é uma dor tão exaustiva de sangue e de corpo que alguns não suportavam. E Paulo passou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e diz: essas breves e momentâneas tribulações resultarão num peso de glória. Tudo o que eu estou sofrendo aqui vai resultar num peso de glória, quando eu estarei frente a frente com meu Senhor e dizer: Senhor, não cheguei no nível da cruz, mas o que eu pude fazer com todas as minhas forças, eu fiz, para a honra e glória do teu nome. E nós, o mundo contemporâneo, tem vivido um evangelho, ou falso evangelho, que acha que é possível ser discípulo de Cristo sem sofrimento. A palavra cristão surgiu no conceito de Atos, quando um grupo se parecia tanto com Cristo no seu comportamento, que vieram sabidinhos que quiseram fazer bullying. Ó, o cristão! E isso pegou, até hoje. Mas o cristão era algo pejorativo para dizer: esse cara é tão parecido com esse Jesus doido que apareceu, que eu vou botar o... É a mesma coisa falar de cearense de cabeça chata, né? Viu, cearense cabeção? É a mesma coisa que fizeram. Mas para aqueles homens, espiritualmente, eles se comportavam de uma forma tal que eles começaram a colocar o rato. Esse aí é o cristão. E não tem como ter o título de cristão e minimamente não sofrer dando glória e graça a esse Jesus. Ponto 5. Temos o Espírito Santo. Parte B. Do verso 19. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Estou preso, está doendo, mas eu sei que tem irmãos orando por mim, tem irmão me sustentando em oração. Mas mais do que tudo isso, eu tenho o Espírito Santo conselheiro, lado a lado comigo. Nesse cárcere eu não fiquei um segundo sozinho. Não fiquei nem um segundo abandonado. O Espírito Santo está comigo. Não sei, meu irmão, qual é o seu sofrimento do momento. Não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua circunstância, qual é a sua impossibilidade. Mas eu ratifico, se você está numa igreja cristã, bíblica, é para você usufruir das orações dos seus irmãos em Cristo, mas principalmente do auxílio do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, em João 14,16, deixou escrito: eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. O próprio Jesus disse: eu estou subindo, mas descerá o Espírito Santo. Ele estará convosco e não vai nos abandonar. Então temos que entender, meus amados irmãos, que nós não estamos sozinhos em nossos sofrimentos. Ponto 6, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele, analisando todo esse contexto, aqui ele nos dá uma lição de escatologia magnífica. Se estou com Cristo, estou vivendo com Ele. Se eu morrer, está melhor ainda.
E lá na frente ele ainda entra numa crise. Mas eu mesmo, se eu pudesse, eu já dava o vazar disso aqui, já subia com o pai, já ia reinar com ele. Mas eu sinto que tem umas missões aqui, tem umas cartas ainda que eu estou escrevendo para impactar a Igreja Batista Manaim em 2024. Para impactar os cristãos de todas as eras. Eu queria subir, mas o Senhor vai dando download de carta e eu estou aqui recebendo download e não consigo parar. Aí mandei a de Filipenses, mandei outra e... Tá bom, Senhor, deixa eu me esmerar. Deixa eu me esmerar. Mas temos que entender, meus amados irmãos, que o viver é Cristo e o morrer para nós é lucro. E infelizmente, meus amados irmãos, a questão do sofrimento tem sido tão deturpada em nossas vidas, pautada na nossa carne pecaminosa, que o egoísmo ele brota de um jeito. E eu tive uma reflexão, conversando com um amigo cristão essa semana, que é difícil, não é fácil. Eu, Getúlio, o Edu também esteve lá, numa mesma semana passada, foi a primeira vez que eu vi 2 velórios de irmãos da nossa igreja, nos mesmos cemitérios, um do lado do outro. Tribulações, motivos distintos, um mais inesperado, outro que sofreu por muito mais tempo, lutando contra a vida, não sabemos o porquê. Mas pensando sobre essa perspectiva do sofrimento do outro e como eu sou tão egoísta para não sofrer, quando eu digo assim, morreu do nada, eu não estava esperando, eu estou dizendo o quê? Agora eu vou ter que sofrer, porque eu não estava esperando. Se ele pudesse ficar sofrendo um pouquinho aqui, para mim se acostumando com a ideia, seria melhor. Eu estou falando aqui de cristão, entendeu? Não estou falando de gente que morre e vai para o inferno, não. Estou falando de cristão. Então seria melhor que se ele sofresse um pouquinho, para mim me preparando, seria bom. Mas não vai sofrer muito, porque aí eu vou ter que carregar o fardo contigo por uns 2 ou 3 anos, não. Isso é a nossa perspectiva do sofrimento. E se nós entendemos, se um homem de Deus, uma mulher de Deus é convidada para o Senhor para reinar eternamente, vamos sofrer, vamos ter a saudade, vamos ter a dor física e espiritual, mas não podemos ser egoístas o suficiente para dizer, morreu do nada e ai, meu sofrimento, eu não estava esperando. Misericórdia, misericórdia, porque quando dizemos isso, eu quer dizer, eu queria que ele sofresse mais um pouquinho para mim me preparar. Queria que esse sofrimento aqui viesse agendado para me colocar no meu Outlook, na semana ali que no início do ano é mais apertado, tem meta, tem fechamento, tem orçamento, e aí nessa época eu quero viajar, não, Senhor, se é para ter esse sofrimento aqui, se eu puder agendar ali naquela semana do ano, estaria bacana, até seria bacana, eu até daria uma preparadinha para mim estar bem, mas infelizmente não é assim que acontece. Paulo crava para nós, viver é Cristo, morrer é lucro. Verso 29, 7º ponto e último. Sofrer é um privilégio. Aí é que Paulo acabou com a gente. Ele já vinha bem, já vinha lascando com a gente de verde e amarelo, mas agora quando ele diz que sofrer é um privilégio, Paulo vendo a igreja avançando e sofrendo também, é o que ele diz, pois a vocês foi dado o privilégio, algo singular, algo magnífico foi dado para vocês, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo vendo o quanto ele foi purificado pelo sofrimento, o quanto ele avançou, ele vê a igreja começando a sofrer e diz, que bênção que vocês não estão apenas crendo em Cristo. Vocês foram sorteados e no bilhete premiado veio sofrimento. Misericórdia ou amém, igreja? Pode dar um amém assim meio doído, que eu sei que dói, é doído mesmo, não é fácil não. Dizer que o fundador da igreja cristã, aquele mais que expandiu o evangelho, ele diz que vocês receberam o bilhete premiado e ali tem sofrimento. Mas aí nós entendemos o que o apóstolo Tiago escreveu, porque os homens estavam sendo tão purificados pelo sofrimento que Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, ou provações, ou sofrimentos no plural. Meus amados irmãos, eu não estou querendo dizer que é fácil, não é. Eu tenho minhas crises permanentemente.
Mas ou nós olhamos para uma sociedade que está fugindo dos problemas com drogas, alucinógenos, ou nós olhamos para os pais da igreja que de joelhos suportaram o seu sofrimento dando glória a Cristo. Tem dois caminhos. Entre ver a nova droga que está tirando uma coisa ou outra, um novo remédio, eu quero estar com o Tiago, eu quero estar com Paulo, eu quero estar com Pedro. Que esses homens conheciam Cristo a tal ponto de entender, no nível de maturidade, que nada ia acontecer para eles que fosse diferente do que aconteceu com o Mestre Jesus. E a parábola do talento, que foi o episódio anterior dessa série, vai dizer que a semente que nós recebemos nos corações, ela vai ser testada se ela tem raiz ou não pelo sofrimento. Enquanto não passarmos por um sofrimento verdadeiro, nós não conseguiríamos atestar se a semente frutificou ou não em nossos corações. Aquela semente que foi jogada na pedra, ela cresce, ela vai indo bem, mas o sofrimento é que vai testificar se a raiz é profunda ou não. E no fogo é que há purificação. Não existiriam as cartas, não existiria Novo Testamento, se Paulo não tivesse passado por tudo que ele passou. Não existiria. Queria chamar o Manael Chip para se posicionar. Nós estamos caminhando aqui para a parte final. Queria que a pastora Ana se aproxime. Vamos ter um momento de ceia. Meus amados irmãos, talvez não é a palavra mais palatar, mas é a palavra. Se tiver alguma reclamação, saque gospel de joelho, fala com o autor que inspirou Paulo. Recapitulando o que nós vimos aqui nessa noite. Existe propósito nos sofrimentos. Existe um propósito. Nós não entendemos no durante, nós não entendemos quando estamos passando. Dúvida surge, angústia, e é normal. Mas lá na frente vamos entender que existe um propósito, existe algo que reverterá em glória para o reino. Nós temos que entender que os sofrimentos impactam outros. Paulo sofreu, impactou a guarda pretoriana, impactou uma igreja que estava amadurecendo para que eles avançassem de uma forma corajosa. Temos que entender, meus amados irmãos, que o importante é que Cristo seja pregado e glorificado. Que todos nós somos coadjuvantes da história. E que o meu problema, embora me doa, embora me machuque, isso é legítimo, ele não é o centro do universo. Existem tantas coisas acontecendo e o artesão da história, ele está arquitetando um grande plano. E o grande plano é Jesus Cristo voltar e reinar com a sua igreja eternamente. Esse é o grande plano. Temos que entender que os nossos sofrimentos, se passarmos aprovados, vai gerar uma libertação eterna. Temos que compreender que não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo conselheiro, aquele que não nos abandonará. Essa é uma promessa do próprio Mestre Jesus. Temos que compreender que viver é Cristo, mas o morrer para o cristão também é lucro. E temos que compreender, meus amados irmãos, que o sofrer é um privilégio. E o que essa história de Paulo, Filipenses, Roma, guarda pretoriana e aquela igreja primitiva se conecta com a igreja brasileira, com a igreja contemporânea? Lá já existia uma visão deturpada do que era o sofrimento. E Paulo precisou dar um chacoalhão naquela geração para entender que no combo do evangelho tem vida eterna, tem bênção, tem transformação, mas também ali tem um alface para quem que não gosta de alface ou de tomate, chamado sofrimento. E não dá para pedir lá eu quero esse combo sem alface. Não, tá junto. Ou você abraça tudo ou não abraça nada. Mas Jesus, ele veio sustentando a igreja sofredora por todos os séculos, milênios até agora.
E isso me ajuda a olhar para trás e dizer que apesar do meu e do seu sofrimento, continuaremos avançando para o progresso de Cristo. E Ele continuará conosco. E Ele continuará conosco. E temos que entender, meus amados irmãos, que sofrer de uma forma gloriosa honra o Pai. E nós só conseguiremos com Ele, com o próprio Deus, com o Espírito Santo. Mas se Paulo foi uma grande inspiração, o maior de todos os sofredores, é a razão de estarmos aqui hoje, simbolicamente honrando o seu sangue e o seu corpo, que foi pisado, que foi o que Paulo sofreu, com todas as chicotadas, não se assemelha ao que o nosso mestre passou naquela cruz, a maior de todas provações à época. Mas o mestre Jesus, ele soube sofrer. E a Bíblia é tão perfeita que o sofrimento e a forma como Jesus glorificou o Pai foi prescrito, foi previamente entendido já pelo profeta Isaías 53:7. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a boca. O dono de todo o universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele assumiu a forma do animal mais frágil, uma ovelha. E diferente de uma ovelha irracional que muitas vezes é encaminhada para um matadouro sem saber o que estava acontecendo, ele sabia exatamente o que esperava. Ele sabia exatamente o que esperava. E ainda assim, sem reclamar, sem questionar o plano do Pai, sem pedir para passar depois, ele cumpriu. Ele cumpriu. E por isso nós estamos aqui. Mas Júnior, é muito fácil você falar de Jesus, você falar de Paulo, você falar de Pedro, e eu também, meus irmãos, temos as nossas crises. Mas ou nós olhamos para a cultura, ou nós olhamos para os grandes homens de Deus que nos inspiram. Gente, aqui essa pregação não é para nós amarmos o sofrimento. Não é. Não é. Não é para pedirmos sofrimento, isso é irracional. Mas é para entendermos que sofrimento faz parte da vida. E quando chegar, que vai chegar, mais cedo ou mais tarde, que estejamos preparados em Cristo para sofrer de uma forma digna. O próprio mestre, meus amados irmãos, sabendo o sofrimento, ele fez uma oração que pode nos inspirar. Mateus 26:39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, Pai, se o plano tiver que seguir, seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é uma oração que nós podemos fazer. Pai, se possível, afasta de mim esse problema. Se possível, modifica essa situação. Se possível, mas se não for possível, seja feita a tua soberana vontade e não a minha. Vamos baixar as luzes, ter um momento de oração. Já vai preparando o seu coração para a ceia, mesmo com a luz apagada. Se você não recebeu o elemento, deixa seu braço erguido, que alguém sutilmente, sem te atrapalhar, vai deixar os elementos aí do lado. Se você não recebeu, erga a sua mão. E que em nome de Jesus, nós possamos aprender que o sofrimento pode sim evangelizar. Que a nossa oração seja não o porquê, mas para quê? Qual a lição, Senhor? Qual o aprendizado? O que o Senhor quer forjar em mim, meu Pai? E se tem alguém hoje, nessa noite, que está aqui, ou que está nos acompanhando na internet, e antinaturalmente se sentiu atraído por esse evangelho sofredor, esse evangelho que o nosso mestre morreu numa cruz,
mas que Ele prometeu que voltará e vai reinar conosco eternamente. Se você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, erga a sua mão, eu quero orar por você. E se você está no YouTube, faça essa oração também, deixe o seu nome, sua cidade, a equipe de intercessores. E a oração é tão simples. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, o maior dentre todos os sofredores, que morreu, que assumiu uma cruz que era minha, e ao terceiro dia ressuscitou. Reconheço que Tu és o Filho de Deus, o Messias, o poderoso. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Amém. Mas tem uma outra pergunta, tem uma outra convite, que é para nós cristãos, que essa mensagem pode ter gerado um chacoalhão aqui dentro, sobre a nossa perspectiva talvez equivocada do que é o Evangelho, talvez equivocada do que é o sofrimento. E se você quer que o Senhor gere em você algo novo, algo transformador, da mesma forma que gerou em Paulo, que gerou em Tiago, se você quer, a partir de hoje, uma transformação espiritual para que os sofrimentos, ou o atual ou o que virá, que ele gere glória para Cristo, eu peço que você fique em pé também no seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Pode ser que seja um sofrimento atual e você não está sabendo como suportar, isso é legítimo. E como Cristo, eu quero orar com você. Mas eu também clamo em nome de Jesus, que a metanoia, ela seja viva em nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, temos aqui irmãos e irmãs, Pai, que confessam diante de Deus, diante dos homens, que estão passando por sofrimentos, por tribulações, por angústias, por momentos extremamente dolorosos. E só o Senhor, Pai, que sabe o tamanho da dor, o quanto dói, o quanto machuca. E eu clamo, Senhor Deus amado, que antes de tudo o Senhor envie o Espírito Santo Conselheiro, o Espírito Santo Consolador, para abraçar, para acautelar, para trazer esperança, fé, para que a paz, aquela que excede todo o entendimento, mesmo nos momentos difíceis, seja gerada. Que a dependência de Ti seja aflorada, menos controle, mais fé, menos ansiedade, mais dependência, menos altivez, mais humildade, mais rendição. Mas eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a igreja de Cristo, a começar por mim, meu Pai. Ensina-me a sofrer de uma maneira digna. Ensina, Senhor, a não me vitimizar. Ensina, Senhor Deus amado, a não andar como menino, não andar como menina, não andar como criança. Ensina, eu sou o Senhor, se eu sofri, não vai sofrer. Eu paguei o alto preço, e não tem ideia do preço que o meu filho pagou por vocês. E na primeira dificuldade quer desistir, se acha do direito de me cobrar. Eu não te devo nada, eu sou o Senhor do universo, eu tenho o controle de tudo nas minhas mãos. Não é sobre sofrimento, é sobre fé. Se confiar, verás. Não sabes do plano, mas não posso contar os detalhes. Precisará viver, precisará passar aprovado, precisará passar aprovado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Vem, meu amor, conduz a ceia, pode ficar de pé, prepara os elementos e nós finalizaremos com louvor. Aleluia.
Aleluia. Oh, Jesus, obrigada por tua presença majestosa neste lugar. Nós começamos a ser ministrado desde as 7 horas da manhã e o mover do Espírito Santo só aumenta, só aumenta. E eu espero, meu querido e amado irmão, que você saia daqui diferente do que você chegou, mas diferente para que amanhã, como o pastor Paulinho gosta de falar, quando a bolha estourar, você esteja forte, preparado, firme nas promessas de Jesus. Lembra da canção? Firme nas promessas de Jesus. Vamos cear e nos lembrar que por causa deste amor tão grande que é o amor de Cristo por nós, nós estamos libertos, nós somos salvos, não há condenação sobre o povo de Deus, e que nós possamos valorizar isto, inclusive aprendendo a sofrer, para que nós sejamos aprovados e estejamos no grande dia com Ele. Diz assim a palavra de Deus: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Que este sangue de Cristo, que esta representação simbólica que nós costumeiramente fazemos, que essa representação do sangue do Cordeiro seja o poder de Deus nas nossas vidas, para nos lavar, nos purificar e nos transformar, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos declarar para vocês, para todos nós, toda sorte de bênção. Depois o worship vai cantar, enquanto a gente se dá um abraço. Senhor Deus, obrigada por este dia. Obrigada, Senhor, por estes cultos, por estas oportunidades, Senhor, de estar na Tua presença e Te cultuar e aprender muito mais de Ti, Pai. Que a graça, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós. Que o poder do Espírito Santo de Deus seja tão forte, tão poderoso, que nós venhamos a prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Vão na paz e que todos nós tenhamos uma semana gloriosa, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo